Então, vamos começar aqui com o nosso web seminário sobre o livro Terra Sonâmbula, do autor Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido como Mia Couto. O Mia Couto, ele nasceu em Moçambique, né, que é uma região do sul da África. Ele nasceu em 1955, ele está vivo atualmente. E já na adolescência ele começou essa carreira enquanto escritor. Então já na adolescência ele teve uma das suas primeiras experiências como escritor. Alguns dos poemas dele foram publicados nos jornais locais, na cidade onde ele morava, ali em Beira, no Moçambique. E ele passou por outras profissões ao longo da vida, né? Ele chegou a cursar medicina por um tempo, ele abandonou os estudos de medicina e começou a seguir a carreira de jornalismo em paralelo ali com a biologia. Ele era professor universitário de biologia e trabalhou também em alguns jornais de Moçambique. Em 1983, ele publicou seu primeiro livro de poemas, né, que é o Raiz de Orvalho. O primeiro romance que ele de fato publicou foi o Terra Sonâmbula, em 1992, tá? O Terra Sonâmbula, eu tenho aqui uma edição brasileira do Companhia das Letras, que foi publicado em 2007. O Mia Couto tem uma obra literária muito vasta, então, dentre todos esses livros, eu decidi por destacar aqui 3 deles como indicação mesmo, a gente não vai se aprofundar, mas só citando mais algumas obras. Essa trilogia, então, se chama As Areias do Imperador, é composta pelo primeiro livro, que se chama Mulheres de Cinzas, o segundo, Sombras da Água, e o terceiro, O Bebedor de Horizontes. Então, essa trilogia fala sobre a história de um imperador africano, segundo o Mia Couto, o último grande imperador africano, e ele vai narrando os acontecimentos desse imperador em uma guerra contra Portugal, né? Moçambique era colônia portuguesa. Então, falando um pouco mais sobre o Terra Sonâmbula aqui, que é o livro em questão que a gente vai discutir. Paralelo ali ao tempo em que o Mia Couto exerceu a profissão de jornalista, de biólogo, ocorria também a Guerra Civil do Moçambique. E essa literatura aqui, então, esse livro dele é justamente sobre esse contexto, sobre a Guerra Civil pós-independência de Moçambique. Terra Sonâmbula recebeu alguns prêmios, né? Dentre eles o Prêmio Nacional de Ficção da Associação de Escritores Moçambicanos, em 1995, e também o Prêmio Camões, em 2013. Falando um pouco sobre a obra, finalmente. O livro conta, então, a história de 2 personagens que estão aí foragidos, enfim, se escondendo, né? Fugindo dos conflitos provocados pela Guerra Civil moçambicana. O personagem mais novo é o Muidinga, é uma criança, um adolescente, não deixa muito claro aqui. E o Tuahir, que é um homem mais velho, que adotou, inclusive, o Muidinga. Então, nessa jornada, eles encontram um ônibus abandonado, né? Onde eles se abrigam ali para se esconder desses conflitos. E nesse ônibus tem vários cadáveres ali que foram carbonizados. E dentre esses cadáveres tem um homem que carrega uma sacola cheia de cadernos, assim, né? Ele chama de seus cadernos, e eram diários desse cara chamado Kinzo. A partir disso, então, a narrativa vai intercalando os eventos narrados entre a história do Kinzo e a jornada desses 2 personagens principais. O autor vai falando ali as semelhanças e diferenças entre esses 2 mundos, né? O que está nos diários e o que a narrativa apresenta. Ao contrário dos 2 personagens principais que estão ali fugindo do conflito, o Kinzo relata a jornada dele para entrar na guerra, né? Ele quer fazer parte de um grupo de guerreiros chamado Naparamas, que são guerreiros tradicionais ali, segundo a narrativa, né? Abençoados pelos maiores feiticeiros. E ele quer entrar nesse grupo porque para ele é o único jeito de conter a guerra, né? Guerreando pela paz. Na narrativa, o Mia Couto, ele fala bastante sobre os pesares da guerra, né? A fome, os sofrimentos causados pela própria guerra, o constante estado de alerta ali de estar fugindo daqueles conflitos. No meio disso, ele vai inserindo alguns elementos da cultura moçambicana. Então, ele tem alguns elementos místicos ali, como a aparição de fantasmas, de alguns espíritos, né? Que é muito relevante ali para aquele contexto. E ele também usa várias palavras regionais. Então, aqui no final do livro tem um glossário com todas as palavras regionais que ele usa. O livro também inspirou um longa-metragem com o mesmo nome, Terra Sonâmbula, e ele foi lançado em 2007, dirigido pela Teresa Prata. O filme eu
eu não vi, não posso falar sobre, mas a leitura é muito indicada. Vamos entrar um pouco na realidade dessa narrativa, né? Contextualizar um pouco, trazer a história para isso. A Guerra Civil Moçambicana, ela começou 2 anos depois da Guerra de Independência do Moçambique, né? Que foi em 1975. Então a guerra começou em 77 ali e durou até 1992. Por conta disso, né, é conhecida também como Guerra dos 16 anos. Então, Moçambique tornou-se um estado independente em 1975, firmando, na verdade, um estado pelo modelo marxista. Na ocasião estava acontecendo a Guerra Fria ali, o mundo dividido entre 2 potências, a capitalista e a socialista, e Moçambique estava aí a partir do apoio soviético. Os principais fatores que levaram à Guerra Civil, né, foram fatores comuns aí que levam a praticamente todas as guerras que a gente conhece, que é a corrupção política, pobreza, as desigualdades econômicas, e isso desencadeou uma força revolucionária contra o governo em questão. Uma das fases mais críticas da guerra, então, foi na década de 80, quando os recursos públicos começaram a entrar em colapso, ali a saúde já não estava funcionando, o povo não estava sendo atendido, né, a população, e junto com isso também veio uma seca na região enorme que acabou com toda a produção agrícola que garantia alimento para a maior parte da população, né? Era uma população agrícola. Então o tempo foi de muita fome, muitas pessoas morreram e a guerra acabou se agravando. Para além da fome, vários civis também foram mortos pela própria violência da guerra, né? E os que conseguiram sobreviver, em sua maioria, tiveram que se refugiar em outros países. O fim da guerra, então, teve principalmente por conta de fatores externos. A União Soviética se dissolveu e, com ela, o apoio do governo moçambicano, né, marxista. E aí foi que o governo começou a abrir algumas concessões e tentou alguns tratados de paz. Em 1992, foi assinado o Tratado de Paz que deu fim oficialmente à guerra. Eu acredito que esse livro tenha recebido tantos prêmios porque, de fato, é uma obra extremamente importante, não só para o contexto que a gente vive hoje, mas também para uma preservação de memória, né? Então, esse livro, eu acredito que, acima de tudo, ele tá descrevendo uma memória. Memória de tempos de guerra, memórias de um povo. E é nisso que a arte tem sua relevância, né? Da preservação dessa memória. Principalmente quando contada pelo ponto de vista de uma pessoa que viveu isso, né? A história que a gente tem hoje é bastante eurocentralizada, então a gente conhece, por exemplo, história de países africanos de um viés muito eurocentralizado. Autores como Mia Couto, um autor moçambicano, né, vai mostrando aí a sua relevância em uma obra como essa. Convidei uma amiga minha, que é artista também, tatuadora. Eu propus uma experiência para ela, né? Ela não leu o Terra Sonâmbula, do Mia Couto, e eu pedi que ela fizesse um desenho, enquanto a gente está fazendo essa gravação aqui, sobre as coisas que ela foi sentindo, enquanto eu fui narrando um pouco da história, um pouco da vida do autor, um pouco do contexto histórico, né, da narrativa. E esse é o resultado, então, vou deixar aí com vocês.